Olá, meu nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparador Anônimo, seja bem-vindo novamente. Nós tínhamos combinado que eu ia postar um vídeo sobre a minha mochila de sobrevivência, minha Bug Out Bag. Mas aconteceram algumas coisas pelo caminho, alguns percalços, algumas conversas, algumas situações em alguns grupos, conversando com algumas pessoas e me bateu uma reflexão e eu queria dividir ela com vocês aqui. É algo relacionado à sobrevivência, extremamente importante com relação à sobrevivência, mas nós não conversamos, e eu queria dividir isso com vocês. Vamos lá? Ok? A reflexão que eu queria fazer com vocês hoje, aqui, os membros do canal, os amigos, é sobre sobrevivência, sim. Tão importante quanto uma Bug Out Bag, tão importante quanto um EDC, tão importante quanto preparações, tão importante quanto a percepção da realidade, tão importante quanto nós sabermos agir em uma situação de emergência, ter um plano de fuga, tão importante quanto tudo aquilo que vocês achamos importante na sobrevivência. Porém, a gente não discute, porque nós todos, principalmente os homens, achamos que isso é natural, é intrínseco à nossa realidade, e nós estamos sempre com essa parte da sobrevivência afiada. Nós temos uma plena convicção de que isso nunca vai nos faltar. Tá? Eu estou falando da sobrevivência psicológica, do emocional do ser humano. É difícil falar disso. Eu confesso que eu não tenho gabarito suficiente para falar sobre relações humanas, sobre emoções, porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas eu tenho 56 anos de vida nas costas e já tomei muita pancada e tenho um monte de cicatrizes, e eu acho que eu posso dar um pitacozinho nesse quesito. Desculpa. Então, falando sobre o meu ponto de vista e o que eu acho a respeito disso. Tá? Mulheres também sofrem desse tipo de situação, que são as incertezas, mas os homens, eles escondem por motivo de transparecer segurança. Nós homens escondemos essa situação, às vezes a falta de confiança em um sorriso, às vezes nós procuramos demonstrar força quando nós mesmos já não temos mais, e muitas vezes, se não quase sempre, nós respondemos que está tudo bem quando está tudo aos pedaços. E a gente descobre que, no fim das contas, a gente é só humano, né? Nós homens somos só humanos, e às vezes nós nos cobramos demais, porque a vida não nos cobra tanto assim, né? Mas nós procuramos a perfeição. E o que tem a ver isso com a sobrevivência? O fator emocional durante uma decisão é fundamental. Tá? Mulheres são levadas pela emoção e homens pela razão, diz a ciência, né? Mas existem algumas situações em que as emoções, para nós, elas afloram muito forte, tá? Elas são muito pesadas, e todo mundo aqui já passou por uma situação dessa, em que a emoção supera a razão e às vezes nós nos pegamos chorando no chuveiro ou deixando uma lágrima escorrer, demonstrando fraqueza. Mas nesse mundo você não pode sangrar no meio de tubarões, né? Se você faz isso, você vira comida de peixe. E às vezes as pessoas, até outros homens que estão ao lado, se aproveitam dessa situação, sem saber que um dia vai ser eles, se já não foi ou se não é. Por que eu estou trazendo esse assunto à baia? O emocional, seja do homem, seja da mulher, ele é muito relegado. É relegado ao segundo, terceiro plano, em que necessidades como trabalho, dinheiro, aceitação, um bom emprego, ter é melhor do que ser, sabe? Então nós nos pegamos nessa condição em que nós colocamos a nossa sobrevivência num nível tão baixo, a sobrevivência emocional num nível tão baixo, que numa necessidade de colocar isso em ação, para reagir a uma situação real, né, pode não acontecer da forma que nós pensamos, porque nós ficamos abalados
lá atrás por alguma outra coisa ou coisas, né, que vão dificultar a nossa reação. Ah, mas isso é papo de gente fraca. Não, meu querido amigo, isso é papo de ser humano. Porque eu confesso para vocês que eu passei por isso. Eu estou passando por uma fase bem difícil, tá? Tanto emocional quanto financeira, e as coisas acabam bagunçando a cabeça se você não tiver um rumo, um linear, um objetivo. Isso todo mundo já passou. Isso não é inerente a mim, eu não sou privilegiado. Todo mundo aqui já passou por isso. Agora, como você vai tratar isso para não afetar lá na frente a sua vida, que é o X da questão. É difícil? É. Mas a realidade qual é? A realidade é que o nosso emocional ele comanda o corpo. Se você está numa fase ruim, a sua saúde despenca, a sua imunidade despenca, a sua autoestima despenca, sabe? Você fica vulnerável. E para a sobrevivência, para a questão de segurança, de uma reação a uma ação imediata, essa vulnerabilidade, essa falta de resistência, ela vai cobrar um preço muito alto. Então, nós temos que entender, principalmente os homens, tá, que sentimento ele existe, dor ela vai existir, dificuldades elas vão existir, tá? Sentimentos confusos eles vão existir. Então nós vamos ter que aprender a lidar com isso, tá? Não a empacotar, encaixotar, pôr numa caixinha e deixar lá, sabe? Eu também achava assim antes, aquele famoso compartimentar e guardar, esquecer e superar, faz de conta que não existiu. A gente já escutou isso um monte de vezes, né? E eu descobri que isso acaba virando bagagem, tá? Acaba virando carga. E pesa muito mais que uma mochila de 23 quilos. Essa sim vai pesar para carregar. Então é aquela história, né? Você tendo alguém para conversar, alguém de confiança, lógico, que não vai usar o seu desabafo como arma contra você no futuro, é extremamente importante, tá? Porque alivia. Vocês não têm ou têm ideia do quão importante é você ter alguém para dividir essas agruras. E feliz daquele que tem. Agora, o emocional, ele é extremamente importante também pelo ponto de vista humano. Você não vai conseguir ser você com a cabeça cheia, sabe? Mal, tendo aí a sua saúde debilitada em decorrência da sua condição emocional. Então você acaba virando um peso, não a solução. Você acaba virando bagagem e não transporte. Então isso é um caso extremamente importante. Por isso a sobrevivência psicológica ela tem que ser mais observada, ela tem que ser mais estudada, ela tem que ser mais difundida. E você, preparador, sobrevivencialista, homem, até mulher, por que não, tem que entender os seus limites emocionais, tá? E impor barreiras para esses limites não serem superados. Não adianta você ser a pessoa mais forte da sala, tá? Fisicamente, tecnicamente, né? Se emocionalmente você é um trapo, tá? Então, isso é extremamente importante, tá? Quando nós nos sentimos um vaso vazio, na parte da emoção, isso tem um custo extremamente alto, tá? Para todas as outras partes da vida, para suas relações interpessoais, para suas decisões de trabalho, para suas decisões financeiras, principalmente, porque a pessoa emotiva ela não pensa, ela só age, né? Ela não pensa nas consequências, e aquilo que eu vivo falando para todo mundo, né? Escolhas e consequências. Então essas situações são extremamente perigosas, inerentes à capacidade humana. Então o que eu queria falar com vocês era isso, tá? Observem o seu lado psicológico. Como vocês estão agora, tá? Realmente, não como vocês gostariam de estar ou como vocês acham que estão. Essa questão é muito importante, tá? Porque ela é o início da sobrevivência. Metade, 50% de tudo na sobrevivência é mente.
cabeça. Lembra lá daquela frase clichê, né? Mente sã e corpo são e mente sã, aquela história. Então, você não consegue ter um corpo são, sadio, tá? Sem foco, sem objetivo, com a cabeça nas nuvens, tá? Isso é muito complicado. Então, nós temos que aprender a gerenciar e solucionar as nossas emoções, os nossos conflitos internos, principalmente. Como fazer isso? Ajuda, tá? Especializada, conversar com um amigo de verdade, tá? Ter alguém que te escute e não palpite é extremamente importante, porque às vezes a gente só precisa de um colo para falar, tá? Não são só vocês, senhoritas, que fazem isso, senhoras que pedem um colo. Às vezes nós imploramos por isso, mas não temos coragem de falar. Isso é extremamente importante que seja dito. Então, estas soluções são essenciais para o nosso sucesso, tanto na vida quanto numa questão de sobrevivência. Tão importante quanto qualquer outra técnica ou equipamento. É uma situação extremamente importante, indubitavelmente vital, tá? Que pode custar caro. Eu falo isso porque a psique humana, ela é enganosa, né? O próprio Evangelho dizia, né? O coração do homem é enganoso. Então você tem que entender que existe a necessidade de você preparar a sua mente para as adversidades. Não achar que você já está preparado, porque você é homem e tem que estar. Eu arrisco dizer que nem os nossos avós, que não sabiam que era isso, às vezes davam uma travada. As decisões, elas são muito dinâmicas, a nossa vida é muito dinâmica. Elas têm desenrolares e situações que às vezes nos pegam pelas costas e a facada é dolorida. E principalmente quando você vira para ver quem deu a facada, aí você fica pior ainda. Eu escutei uma frase ontem, perdão, estou meio ruim hoje, muito pesada no contexto emocional dela, tá? A moça falava mais ou menos assim: eu tenho muitas cicatrizes no coração. A minha jornada foi difícil, mas dói mais ainda quando eu olho que as cicatrizes, nenhuma delas foi feita por meu inimigo. Então é de se pensar, tá? Não se sabote. Não sofra sozinho. Controle seu psicológico. Medo é inerente a qualquer um. Tá? Todo mundo tem medo. Ninguém não tem medo de tudo. Perdão. O medo, ele existe. O medo, ele pode servir como um aviso de que não faça isso, ou pode te paralisar. O medo medido, pesado e compreendido é uma boa ferramenta. Agora, o medo desmedido, descabido, o pânico, tudo isso é extremamente perigoso, tá? Isso gera cansaço mental, gera tédio, gera depressão, tá? E por mais louco que pareça, 700 mil de nós, todo ano, cessam a vida por vontade própria por causa desses fatores, tá? E não é porque a pessoa é fraca, não é porque a pessoa é covarde, não é porque a pessoa é isso ou aquilo. Ela não está tirando a própria vida, não está flertando com a ideia de tirar a própria vida porque ele é covarde, mas para parar com a dor. Então, é de se pensar, é de se pensar. Então, vamos aprender, primeiro, limites. Quem impõe limites para o seu emocional é você. Segundo, aprenda a falar não. Tá? E nem tudo que reluz é ouro, como dizia meu pai. Então, às vezes, aquilo que parece maravilhoso não é. Tá? Então, a gente tem que entender que palavras, às vezes, são melhores do que ações. Tá? E, como dizia o ditado, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta. E com de quem a gente escuta e por que a gente escuta. Porque, segundo a tradição, né, o diabo também cita a Bíblia. Mas a gente tem que entender que é nossa função como homens, como preparadores, como líderes,
distinguir o certo do errado, mas para isso a gente tem que estar ciente dos nossos próprios limites e dos fatores que afetam a nossa vida. E não ficar compartimentando, deixando para lá, escondendo, varrendo para baixo do tapete, transformando situações em carga. Então é isso aí, tá? Essa é uma conversa estranha, uma conversa pesada, né? Mas ela é extremamente importante para a sobrevivência. E gostaria que vocês refletissem sobre isso, que vocês comentassem, tá? Porque a interação é importante e talvez até ajude a quem tiver com alguma, como dizia, minhoca na cabeça, né? A alinhar os pensamentos, tá? Não tem nenhum profissional da área de saúde médica, psicológica aqui, mas bons ouvidos a gente sempre teve, tá bom? Gente, é isso aí, obrigado, tá? Eu prometo postar o vídeo da mochila, mas o vídeo anterior acho que ficou tão bom quanto. E a gente vai falar assim sobre mochila de sobrevivência, sobre bug out bag, sabe, num contexto diferente, tá? Não de ficar apresentando equipamentos que vocês já conhecem, mas utilidade, tá? A real utilidade disso e para que serve, tá bom? Eu acho que vocês já conhecem tudo isso de cor salteado, mas não custa repetir. Meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Agradeço muito, aguardo o próximo vídeo aí. E eu peço que vocês curtam, compartilhem, passem para frente, clica aí no ajuda para o algoritmo tentar divulgar essas informações para todo mundo, porque tá difícil, tá bom? Meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Meu nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparador Anônimo.